Oi, seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Ruth Leal e hoje eu vou falar com vocês um pouquinho mais sobre esse livro aqui do Augusto Cury. Seja líder de si mesmo. Esse livro aqui tem um outro vídeo no canal que vocês podem ver falando sobre uma técnica DCD, que é uma técnica para você questionar, duvidar dos seus pensamentos, para você mudar sua maneira de pensar. E uma vez que você muda sua maneira de pensar, você vai alterar o teu comportamento, tá? Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre aqui os 3 atores coadjuvantes do teatro da mente. Então, Augusto Cury, nesse livro, ele explica que nós devemos ser o ator principal no teatro da nossa vida. Então, nós devemos ser o protagonista. Porém, existem fases da nossa vida, situação em que nós deixamos de ser o ator principal e nós entregamos esse papel do ator principal para outros atores, né, dominarem o papel principal e nós vamos para a plateia. Então, o Augusto Cury vai discorrer sobre isso, como ser esse ator principal, e ele dá também técnicas para te ajudar a tomar, né, retornar ao palco, deixar a plateia, e também ele vai falar quais são os 3 atores coadjuvantes no teatro da nossa mente, que muitas vezes passam a ser o ator principal. É bem interessante porque ele vai explicar quais são esses atores, né, esses atores coadjuvantes, que eles não devem ser o ator principal, tá? Eles são coadjuvantes e assim eles devem permanecer. Então, o primeiro deles é o gatilho da memória. Ele explica aqui, eu vou ler para vocês, tá bom? Ele explica aqui, o fenômeno. O gatilho da memória é o fenômeno que faz com que cada estímulo visual, sonoro ou psíquico seja interpretado imediatamente em milésimos de segundo. As imagens das flores, pessoas, objetos são identificadas não pelo eu, mas pelo gatilho da memória. Temos milhões de imagens na memória, mas quando vemos a imagem externa de uma flor, por exemplo, o gatilho é acionado. Acerta o alvo e identifica a imagem. Sem esse fenômeno, o eu ficaria confuso. E aí ele faz a pergunta, né? Mas como o gatilho da memória ele pode nos prejudicar? Ou seja, o gatilho da memória ele é um fenômeno que faz com que cada estímulo visual, você viu algo, pode ser sonoro ou psíquico, ele seja interpretado imediatamente. Então, quando você visualizar, quando você escutar, ou também algo psíquico, ele vai fazer essa interpretação. E aí, ele faz isso em milésimos de segundos, tá? E ele fala, né, como esse gatilho da memória pode nos prejudicar. Então, ele dá um exemplo. Quando alguém vê uma pessoa que oferiu ou rejeitou, o gatilho é detonado em frações de segundo e abre os arquivos que contêm as ações dessa pessoa, gerando raiva e ansiedade. Se o eu não retoma a liderança, ele vai imediatamente para a plateia. Então, ele explica o seguinte. O gatilho da memória é um fenômeno, né, que ele interpreta imediatamente aquilo que nós estamos vendo, ouvindo ou algo psíquico. Então, o exemplo que ele deu foi o seguinte. Você está passando na rua e aí você se depara, você vê, às vezes do outro lado da rua, a pessoa nem te vê. Uma pessoa que um dia te feriu, que te machucou, que te fez muito mal. O que acontece? O gatilho da memória vai captar essa imagem e vai disparar, que ela é muito rápida, ela vai identificar tudo aquilo que aconteceu. Ele registrou o que aconteceu, as ações daquela pessoa naquela pessoa. Então, quando você visualiza esse gatilho da memória, ele interpreta isso. Aí ele vai explicar que se você não, ele fala aqui, ó, se o eu não retoma a liderança, ele vai imediatamente para a plateia. Por quê? Quando a pessoa vê essa outra pessoa que o rejeitou, em frações de segundos, abre os arquivos que contêm as ações dessa pessoa. E aí vai gerar raiva, vai gerar ansiedade. Então, se o eu não retomar a liderança, você vai ficar imersa nesse sentimento. Então, um ator coadjuvante é o gatilho da memória que é capaz de fazer isso. Tá? O segundo ator coadjuvante é o alto fluxo. E aí ele explica que o alto fluxo é o que produz a grande maioria dos pensamentos, tá? Então, quem que vai produzir os pensamentos na nossa mente? É o alto fluxo. Ele fala que produz os pensamentos que nos distraem, nos animam e também que nos fazem sonhar. Como o alto fluxo faz isso? Através de milhares de leituras espontâneas da memória sem uma direção lógica. Então, o alto fluxo, ele só vai produzindo pensamentos, tá? Só produz. Ele não tem uma direção lógica. Ele só faz parte de produzir esses pensamentos. Aí ele fala assim, você não fica intrigado com certos pensamentos que produz? Pensamos em situações bizarras, em amigos da infância, no tempo. Esse ator coadjuvante nos faz viajar para o passado e para o futuro. Alguns viajam tanto no mundo das ideias que vivem distraídos. Não ouvem quase nada do que as pessoas lhe dizem. Sabe, pessoas distraídas que ficam só, a gente fala, né, viajando na maionese, no mundo da imaginação? É por isso, porque o alto fluxo está dominando. Como o fenômeno do alto fluxo, que traz graça e alegria para a nossa vida, que nos ajuda a vencer o tédio e a angústia existencial, pode nos prejudicar? Ele nos prejudica porque não produz somente pensamentos e ideias saudáveis, mas também pensamentos atormentadores e estressantes. Quando o alto fluxo lê áreas doentias da memória,
produz emoções ansiosas, tímidas, culposas, nos faz sofrer por antecipação, resgata experiências dolorosas. Diariamente, o alto fluxo nos anima e nos distrai, mas também nos envia para a plateia. Alguns são acorrentados pelas ideias negativas. Os pessimistas vivem um teatro de terror. O bom humor é um bálsamo. Pensar é bom, mas pensar demais é um problema. Se o alto fluxo é superestimulado pelo excesso de atividades, informações e preocupações, gera a síndrome do pensamento acelerado. Quem tem a síndrome do pensamento acelerado, ele já acorda cansado, sofre pela manhã, não se concentra, tem esquecimento e sintomas físicos. A síndrome do pensamento acelerado nos imobiliza na plateia. Então, se você sofre com a síndrome do pensamento acelerado, você não é o ator principal da sua vida. Você está vivendo na plateia. E milhões de pessoas possuem, na verdade, a síndrome do pensamento acelerado. Sem o fenômeno do alto fluxo, o eu não se formaria. Sem ele, nossa espécie teria depressão coletiva, morreria de tédio, mas ele não pode ser o ator principal. Embora teime em querer liderar a nossa mente, o eu deve gerenciar o fluxo dos pensamentos. Então lembre-se, o fluxo dos pensamentos são vários pensamentos, ele não tem uma ordem lógica na nossa mente. Então nós precisamos dominar isso. Nós não podemos deixar que o alto fluxo ele vai deixar ele solto na nossa mente. Por quê? Já aconteceu com você de lembrar de alguma coisa que já aconteceu? Ou alguma coisa do passado? Né? Lembrança do passado. Você começar a lembrar e aí você começar a sofrer, sentir? Já se pegou até chorando com aquela memória? Então, se você não retomar a liderança desses pensamentos, você acaba vivendo somente no passado ou também projetando ideias futuras. Então isso pode ser um problema, porque o alto fluxo vai gerar esses pensamentos de maneira aleatória, né? Ele não vai gerar de uma maneira lógica. Então você pode sim lembrar de coisas que aconteceram, você pode se emocionar, mas você não pode se deixar dominar por esses pensamentos. Você precisa de manter o controle da sua mente. Tá? Agora nós vamos encontrar aqui o terceiro coadjuvante. Então nós falamos do primeiro coadjuvante, que é o gatilho da memória. O segundo coadjuvante é o alto fluxo e o terceiro coadjuvante, que é a janela da memória. Então é o terceiro fenômeno do teatro da nossa mente. A memória humana se abre por janelas. Então nossa memória funciona por janelas. Cada janela possui um grupo de arquivos que contém milhares de informações agregadas. Temos milhões de janelas no córtex cerebral. Não acessamos arquivos inteiros, como nos computadores, mas janelas. Algumas janelas são belíssimas, geram prazer, coragem, respostas inteligentes. Outras são doentias, geram ansiedade, ódio, desmotivação. Precisamos entender que os atores coadjuvantes cooperam uns com os outros na saúde e na doença. Então, assim, está relacionado aqui, os atores coadjuvantes, eles vão cooperar um com o outro, tanto na saúde e na doença. Ele dá um exemplo, ele vai contar aqui uma história ele conta a história de um promotor de justiça. Fala assim, um promotor de justiça inteligente. Alguns o temiam enquanto atuava no fórum. Era o ator principal. Então, enquanto esse promotor de justiça, ele atuava no fórum que ele trabalhava, ele era o ator principal. Ele brilhava, mas, de repente, ele pensava que tinha um câncer no cérebro. E, imediatamente, o gatilho era acionado. Abria a janela da memória que fazia ter medo de sofrer, morrer e nunca mais ver os filhos. Segundos depois, o alto fluxo começava a ler todas essas informações, as informações dessa janela, fazendo da sua mente um teatro de terror. Ele ia para o banheiro e chorava. Sabia que essas ideias eram falsas, mas por estar na plateia, as vivia como reais. Você já sofreu por causa das suas ideias? Olha só que interessante. Então ele vai contar a história de uma pessoa que aparentemente era o ator principal no seu trabalho corporativo, na sua empresa, porém, na mente, ele estava preso na plateia, na mente, ele não era o ator principal, ele não atuava como principal, porque ele alimentava pensamentos que destruíam a si mesmo. Então ele abria janelas e falava assim, ele tinha medo, ele pensava que ele tinha um câncer no cérebro. Aí imediatamente o gatilho era acionado e abria a janela da memória, que fazia ele ter medo de sofrer e morrer e nunca mais ver os filhos. Ou seja, ele abria o terceiro fenômeno da memória, da mente, que é a memória da mente, a memória humana, que ela tem janelas, então ele abria essas janelas e aí ele tirava de lá coisas doentias. Ele criou uma situação onde ele tirava memórias doentias dele. Olha que interessante. Então, nós vamos continuar aqui sobre as janelas, tá? O terceiro, hoje eu falei sobre os 3 coadjuvantes da mente, 3 atores coadjuvantes. O gatilho da memória, o alto fluxo e a janela da memória. Então, nós vimos que a janela da memória são aqui os arquivos que têm as informações guardadas na nossa mente. E eu vou falar um pouquinho sobre uma janela específica que existe na nossa mente, que é a janela killer. Então, fala assim, algumas janelas geram uma emoção com volume de tensão intenso, contendo, por exemplo, medo, raiva, desespero, que são capazes de bloquear a abertura das demais janelas da memória, travando o raciocínio. São as janelas killer, que nos fazem reagir por instinto como animais.
Todos temos janelas killer que nos fazem reagir sem pensar, ser impulsivos, ferir quem amamos. Alguns maridos dizem certas palavras que agridem suas esposas e vice-versa. Brigam por pequenas coisas. Onde brigam? No palco ou na plateia? Na plateia. Quem perde o controle é vítima das janelas killer. Então eu achei interessante falar sobre essa janela killer, porque como eu citei o terceiro ator coadjuvante da mente, que é a janela da memória são os arquivos que nós temos dentro, né, da nossa mente e que lá temos milhões de janelas no córtex cerebral. E nós acessamos arquivos interiores, né, são essas janelas. E dentro da nossa mente, nós temos as janelas belas, janelas incríveis, com boas memórias, mas nós também temos essa janela killer. Nós temos que tomar cuidado com essa janela killer. Porque ela vai gerar, ele diz que ela vai gerar uma emoção com um volume de tensão intenso, que vai conter ali dentro medo, raiva, desespero. Que foi o exemplo que eu dei desse promotor de justiça, que ele acessava o arquivo da memória, dentro disso ele acessava essa janela killer, que continha o medo de morrer, porque ele achava na cabeça dele que ele tinha um câncer cerebral. E aí ele acessava essa memória, essa janela killer. Que interessante. E quando a pessoa passa a viver dentro dessa janela killer, ela passa a ser o ator, né? Não mais o ator principal. Na verdade, ela deixa o palco e vai para a plateia. E fica acorrentado na plateia. A ideia aqui é você entender e conhecer que na nossa mente existem atores coadjuvantes. E eles são importantes para a nossa mente, mas eles não podem ter o domínio. O eu precisa de ter o domínio completo. As janelas da memória não podem ter o domínio. Os gatilhos não podem ter o domínio e tampouco o alto fluxo pode ter o domínio. Mas essa combinação dos três de maneira saudável precisa de cooperar junto com o eu. Você precisa de conhecer a sua mente, como a sua mente atua para você ser o ator principal. E se você não assistiu o vídeo do DCD, o DCD é a primeira técnica que te ensina a ser o ator principal e não deixar que esses atores coadjuvantes sejam o ator principal da sua mente. Então, se você não viu esse vídeo, eu tenho um vídeo, dá uma pesquisada aqui no canal. Eu tenho um vídeo aqui falando sobre essa técnica do DCD para você dominar os atores coadjuvantes e não deixar que eles tomem o papel principal na sua mente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero que você seja enriquecido com esse conteúdo, que você aprenda a dominar a sua mente, a ter controle, né? A ter total controle, a ser o ator principal da sua vida. Se você gostou, por favor, deixa aí o seu like, né? Curte esse vídeo, também compartilha com alguém que você acha que vai gostar desse conteúdo. E se você tiver algum comentário que você queira fazer, por gentileza, deixa o seu comentário que eu vou te responder. Um grande abraço e até o próximo vídeo.